amados, minhas amadas, que Deus esteja com todos nesta manhã de terça-feira, e nós temos uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero ler com vocês uma mensagem que está no livro de Romanos, no capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 7. Paulo escreveu essa carta aos romanos, mas na verdade eram judeus que moravam em Roma, né? Judeus que tinham sido dispersos, uns foram para a Grécia, outros foram para outros países ali, e muitos foram para Roma. E nesse momento o Império Romano é que dominava todo o Oriente, né? E Paulo escreve uma carta aos romanos, orientando eles que eles deviam ter um pouco mais de paciência, aqueles que eram mais firmes na fé, aqueles que estavam mais maduros na fé, que tivessem paciência com aqueles que fraquejavam, com aqueles que não estavam tão firmes assim na fé. Então o capítulo 14 do livro de Romanos fala isso, capítulo 15. E a partir do versículo 7, tem uma história interessante que fala assim, olha, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para que os gentios somos nós, todo o povo que não era judeu, para eles eram considerados gentios, né? Então não eram judeus, eram gentios. Então para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então aqui ele está falando, ele está chamando a atenção também que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, seriam chamados também para a glória de Deus, seriam chamados para o reino de Deus, né? Mas no versículo 12 ele fala, outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá. Eu vou ler esse texto aqui de Isaías que ele fala, no capítulo 11 de Isaías. Eu quero fazer um apanhado de vários textos, depois nós vamos fechar essa história. Isaías, no capítulo 11, fala assim, olha, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Olha só, Paulo cita que Isaías já havia falado sobre o rebento de Jessé, e aqui o capítulo 11, Isaías fala, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra quando Jesus é batizado e que vem o Espírito de Deus como pomba? Agora olha só, em Lucas, no capítulo 4, teve um fato interessante, que Jesus ele entra no templo, e naquele tempo as pessoas que quisessem entravam no templo e eles pegavam um rolo, né, que era o Antigo Testamento, né, um rolo do Antigo Testamento, e eles liam publicamente. E aí, quando Jesus chegou, ele pediu para ler, deram para ele um rolo, e esse rolo, olha só, está no Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, numa sinagoga, e levantou-se para ler.
E foi dado o livro do profeta Isaías. Então, na verdade, eu tinha falado do templo, né? Mas nas sinagogas, que tinham os rolos também, Jesus entrou numa sinagoga. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Então Jesus está falando aquilo que o profeta Isaías disse, hoje está se cumprindo. E Jesus pegou justamente esse texto que falava. Mas quando Isaías capítulo 11 fala do rebento de Jessé, é sobre esse Jessé que eu queria falar um pouco com vocês, né? Porque vai brotar um rebento, né, de Jessé, ou um rebento virá de Jessé. Quem era Jessé, né? Então eu queria entrar na história com vocês. O Antigo Testamento, a Bíblia é um livro fantástico, né? Mas o Antigo Testamento tem histórias muito ricas, né? E todos nós sabemos que quando Josué foi ocupar a terra prometida, né, Moisés havia morrido, Josué assumiu o lugar dele, e ele ia entrar na terra, e ali ele mandou 2 espias na cidade de Jericó para verificar onde estavam as fraquezas. Ele fez isso, pôs homens nas cavernas, ele cercou toda aquela região e ficou espiando de longe para ver quais eram as fraquezas da cidade, por onde eles haviam de invadir aquele local. E 2 homens entraram na cidade de Jericó e foram no prostíbulo. E nesse prostíbulo, a dona do prostíbulo, uma prostituta chamada Raabe, já sabia da fama dos judeus e pegou esses 2 homens e escondeu. Por quê? Porque o rei naquela época, o rei ficou sabendo que tinha os espias ali e mandou os soldados atrás deles para matá-los. E Raabe, a prostituta, escondeu eles dentro desse prostíbulo. Esses homens chegaram no prostíbulo e perguntaram para Raabe, e ela falou: olha, realmente eles estiveram aqui, mas não estão mais. Eles foram pela estrada aí. Então os soldados foram todos atrás, e na verdade eles estavam escondidos lá. E por causa disso, por causa desse apoio de Raabe, quando Josué entrou com o povo judeu e atacou Jericó e matou todo mundo, eles pouparam a vida de Raabe e a família de Raabe. Porque na verdade foi um pedido que ela fez para eles, né? Quando eles estavam indo embora, eles falaram: olha, vocês viram que eu protegi vocês, eu só peço para vocês o seguinte: eu sei da fama, a gente já ouviu falar o quanto Deus, tudo que Deus fez por vocês, nós ouvimos falar que Deus abriu o mar, nós ouvimos falar que Ele mandou o maná, nós sabemos de tudo o que Ele fez por vocês no período que vocês estavam no deserto. Então o que eu vou te pedir? Nós sabemos que Deus vai dar essa terra na mão de vocês. Eu só peço que vocês poupem a minha vida e a vida da minha família. Beleza. Depois disso, existe uma outra história interessante. Essa história eu quero ir um pouco além com vocês, que está no livro de Ruth, né? Ruth, ela foi uma mulher moabita. E aí eu quero falar para vocês sobre essa questão também sobre Moabe, né? Que Moabe era um povo que foi criado, que surgiu de um pecado, né? Tem uma história no Antigo Testamento, lá em Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 38, né? Aonde Judá ele comete o incesto. Na verdade, ele transa com a própria nora, sem saber que era a nora dele, né? Mas daí começa a nascer, daí então surge também um novo povo, né? E um negócio muito interessante porque é o seguinte: Tamar era uma mulher que casou com um dos filhos de Judá, ele morreu, aí ela casa com o mais novo, ele morreu, Judá fala para ela: olha, assim que o meu caçulinha crescer, eu te dou em casamento. Naquela época era uma tradição judaica, né,
que os filhos mais novos, os irmãos mais novos, pudessem casar com as viúvas para suscitar herdeiros, né? Porque para eles o grande temor deles era uma família não ter herdeiros. Mas o menino cresceu e Judá esqueceu da promessa que ele fez para Tamar. Então ela, que estava na casa do pai dela esperando, ficou sabendo disso, ela colocou um véu, né, na cabeça, se vestiu de prostituta e foi, e acabou deitando com o próprio sogro, que era Judá, e dali veio então, eles tiveram um filho, ela engravidou, né, e dali eles tiveram um filho. Mas o que eu quero falar com vocês sobre o livro de Ruth é que quando teve fome, esse era na época do juízo, teve fome na terra dos judeus, e eles então foram para a terra de Moabe, né, lá para os campos de Moabe, que também é um povo que surgiu de um incesto, de um pecado muito grande, que foi quando Ló ficou bêbado, aí uma das filhas dele dormiu com ele e dali teve um filho, e desse filho veio o povo moabita. E aí então tem fome lá na terra dos judeus, e tem uma família, Elimeleque e Noemi, com 2 filhos, saem de lá e vão para essa terra dos moabitas, né, que era um povo que tinha vindo já de um pecado. E ali eles constituem família. Ali os 2 filhos de Elimeleque constituiu família. Então, agora é que eu quero entrar na história, depois nós vamos fechar tudo isso, né? O livro de Ruth fala da história desse casal, de Elimeleque e Noemi, fala dos 2 filhos, que eles tiveram esposas, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. E aconteceu que Elimeleque morreu, e aconteceu que os 2 filhos morreram. E aí ficaram 3 viúvas, ficaram Ruth, Orfa e a sogra delas, que era Noemi. E ali então entraram em desespero, as 3 mulheres, sem os maridos. Noemi então teve uma decisão, falou: olha, como vocês são moabitas, vocês voltam para a casa dos pais de vocês e eu vou voltar para a minha terra. E Orfa aceitou a proposta, mas Ruth não. Ruth falou: de jeito nenhum, eu vou com você. E eu falo sobre escolhas que nós tomamos na nossa vida. Existem muitas escolhas que a gente faz, porque a nossa vida é feita de escolha. Tem gente que fica esperando, fala: não, eu vou esperar Deus falar o caminho que eu vou ter que tomar. E na verdade, tem detalhes que Deus não entra na sua vida. Se você, eu vou ter que ir no banco pagar uma conta, ou eu preciso ir no cabeleireiro, Deus não vai falar: não, vai no banco, agora depois você vai no cabeleireiro. São decisões que você toma. Então nós tomamos as decisões quando a gente acorda, o tempo todo a nossa vida é feita de escolha. E Ruth fez a escolha da vida dela. Ruth falou para a sogra dela, falou: não, eu vou com a senhora. E a sogra desistiu, falou: filha, mas você vai lá com seus pais, lá você vai ter sustento, lá você pode construir uma nova família, você pode conhecer um homem lá da tua terra. E ela: não, mas eu quero ir com a senhora. E aí então Ruth abriu mão de tudo aquilo ali e foi com a sogra de volta para Jerusalém, de volta para Belém, onde ficava a terra dos judeus. E ali eles ficaram numa casa, as 2 ficaram numa casa, e aí começa uma história fantástica, que quando chega lá, Ruth fala para a sogra dela, fala: olha, eu vou para os campos para ver se eu pego algum alimento. E ela então sai no campo, porque existia uma lei ali que é o seguinte: quando estava tendo a cega, quando estava tendo a colheita, tudo que o pessoal colhia, eles guardavam, mas o que eles derrubavam, o que caía para trás deles, eles não podiam voltar para pegar. Essa era uma lei que tinha, lá em Deuteronômio tem inclusive essa lei. Por quê? Porque o que caía era para alimentar os pobres e as viúvas, então eles não podiam voltar para pegar. E aí então eles faziam isso, e o pessoal, os pobres, as viúvas, iam atrás pegando. E Ruth era uma dessas que estava atrás ali, e o pessoal, quando derrubava o trigo, quando derrubava alguma espiga, algum feixe do trigo, ela ia pegando. E o dono daquela plantação era um homem chamado Boaz. E esse homem era um homem rico, um homem poderoso ali na época. Ele viu Ruth e se apaixonou por ela. E ele chegou para o funcionário dele e falou: quem que é essa moça que está colhendo espigas ali? E o rapaz falou: olha, é uma moabita,
nora de Noemi, e ele vai e fala para ela, e começa a conversar com ela, né? Fala, olha, eu não quero que você vá para outro campo, eu quero que você fique aqui, nesse campo, que eu quero que você tome a água dos meus servos, eu quero que você conviva com eles, né? E dá uma liberdade para Ruth ali. Ruth volta para casa, e aí é interessante porque Boaz pede para o funcionário dele derrubar um pouco mais de espigas para que ela possa pegar mais alimento. E aí quando ela chega em casa com muito alimento, ela conta para a sogra o que aconteceu. A sogra então já sabendo, né, experiência, sabendo o que estava acontecendo, viu que Boaz tinha se interessado por ela, falou para ela, falou, olha filha, amanhã provavelmente ele deve estar dormindo lá no local, porque eles fazem isso, os proprietários chamam os guardas e dormem onde é o campo de colheita, para proteger, para não deixar os ladrões saltearem. Então, amanhã, quando ele dormir, fica lá também. Quando você vê que ele vai dormir, à noite, você vai e deita no pé dele, e não precisa fazer mais nada. Ela sabia também que era uma tradição, né, que quando o homem ele queria uma mulher, ela estava perto dele, ele tomava a decisão, ele tomava a iniciativa. E aí aconteceu que no dia seguinte, passou o dia, ela trabalhando, depois à noite, o pessoal foi dormir, ela ficou lá, e no escuro ela foi lá e deitou no pé de Boaz. E Boaz então, quando sentiu que tinha alguém no pé, falou, quem está aí? E aí ela falou, não, é Ruth e tal. Diz a Bíblia que naquela noite ele não fez nada, mas que ele entendeu o recado. E no dia seguinte ele conversou com Ruth e falou, olha, nós temos um problema aí, porque eu estou muito interessado em você, eu gostaria muito que você fosse minha esposa. Porém, nós temos uma regra, uma lei aqui, que fala que o remidor é aquele que é mais próximo da família. Ou seja, o parente mais próximo da família, ele é o remidor, ou seja, ele tem o direito de ficar com todos os bens das viúvas e tem o direito de casar com a viúva. Ele falou, e eu sou parente de Noemi, na verdade eu sou parente de Elimeleque, porém tem um parente mais próximo do que eu. Se não tivesse, pode ter certeza que eu casaria com você. E falou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar esse cara e vou tentar ver se eu negocio com ele. E procurou, Ruth voltou para casa, e Boaz foi conversar com um parente que a Bíblia trata de fulano. Chegou para ele e falou, fulano, tem uma situação aí. Lembra da Noemi, esposa de Elimeleque? Ah, lembro. Então, ela voltou, tá aí, ela tem umas terras, tá vendendo as terras dela. E tá viúva e precisa de um remidor. E seu parente mais próximo, eu queria saber se você está interessado. Ele falou, eu estou interessado sim, eu vou ser o remidor. Aí acabou que a Boaz ficou... Né, os planos dele foi por água abaixo. Aí Boaz falou, só que tem um negócio. O que é? Ela trouxe com ela uma mulher moabita lá, uma nora dela, que também é viúva, moabita. Quem ficar com as coisas dela vai ter que casar com a nora dela. E eu acho que o Boaz deve ter falado para ele, falou, ela é um cramunhão, porque a hora que ele falou, o rapaz falou assim, de jeito nenhum. Aí eu não posso, aí vai complicar minha vida, eu tenho minha família, eu tenho minha estrutura aqui, não posso assumir não. O Boaz falou, se você não quiser, eu assumo no teu lugar. E aí o cara falou, não, então pode assumir que eu não quero não. Beleza, tinha um monte de testemunha, fechou, fizeram o acordo. Boaz voltou e falou para Ruth, olha, o cara não quis, então eu vou ser o remidor. E aí Boaz casou com Ruth. E os dois tiveram um filho chamado Obed. Né? É interessante, né, essas histórias que a gente fala, que a gente... às vezes conta, né? Mas com relação aos moabitas, que veio de um pecado, com relação a Tamar, com relação a Raabe, que era uma prostituta, né? Agora a gente vê uma relação aí de uma mulher que era Ruth, que veio de um povo que nasceu de um pecado, e aí de repente casa com um homem chamado Boaz, e eles têm um filho chamado Obed. Aonde que eu quero chegar com toda essa história? Obed era o pai de Jessé, que quando a gente viu Isaías falando assim, virá um rebento de Jessé, Jessé era neto de Moabe de Boaz e de Ruth. Aí, então, eu queria só que vocês entendessem aonde que eu quero chegar, para dizer para vocês o seguinte, nós não devemos acusar as pessoas, nós não podemos
levantar acusações contra pessoas que a gente não sabe. O contexto histórico pode fazer com que a pessoa seja a pior pessoa do mundo, ou pode ser que ela venha de uma descendência terrível. Porém, o que Deus faz, os planos de Deus, eles se concretizam na vida de cada um segundo a vontade dele. E nós não vamos impedir e nem atrapalhar os planos de Deus. O reino de Deus, ele está posto, Jesus Cristo veio para salvar pessoas e é isso que vai acontecer, nós querendo ou não. Então o que eu queria falar para você é o seguinte: nós temos a oportunidade de participar disso, nós temos a oportunidade de fazer parte de tudo isso, independente de onde cada um veio, e nós não devemos julgar, né? No primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, o Mateus escreveu e ele começa a escrever na genealogia de Jesus. E olha que interessante, ele fala livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez. Lembra que eu falei? Judá, ele praticou sexo com a própria nora. E dessa relação incestuosa de Judá e Tamar, nasceu Pérez. E Pérez, a Zerá. Pérez gerou Esrom. E Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nasson. E Nasson gerou Salmão. Então aqui, Salmão veio na descendência de uma relação de Judá com a nora, Tamar. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então olha para você ver. Aí Salmão, o que ele fez? Ele conheceu a prostituta Raabe, que tinha protegido os judeus e que tinha sido poupada a vida dela. E Salmão, que é esse homem que surgiu de um pecado, ele vem e casa com essa prostituta. E Salmão e Raabe geraram um filho chamado Boaz. Boaz é esse cara que era o fazendeiro rico, que casou com a moabita, que veio de uma relação incestuosa de Ló com a filha. Os moabitas, eles não tinham nenhuma comunhão com os judeus, por causa dessa relação incestuosa. E aí vem Boaz, aquele homem que veio já de descendência tanto paterna quanto materna de pecados contra a lei daquela época, e ele então casa com Ruth, né? E os dois geraram Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé é o pai de Davi. Então olha o que fala aqui a Bíblia. Judá gerou de Tamar a Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha, e aí Salomão nasce de uma relação que Davi teve fora do casamento com a esposa de um soldado dele, que talvez tenha sido o maior pecado de Davi, né? Que ele mandou matar o soldado, ficou com a esposa dele, e dessa relação veio Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, e assim vem, e assim vem. São 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você, meu amado, é que nós não vamos impedir os planos de Deus. E quando você olha para o seu irmão e vê nele um pecado, é porque você não tem o olhar de Cristo, você não tem o olhar de Deus. Porque na descendência, ou na ascendência de Jesus, né, existe casos em que talvez se fossem julgados hoje pela nossa sociedade, jamais poderia permitir que o Filho de Deus, que o Messias, que o Remidor
dos gentios, que somos nós, pudesse ter vindo dessas relações. Nós falamos de um pai que teve filho com a própria filha, de um sogro que teve filho com a própria nora, de um rei que mandou matar um soldado fiel para ficar com a esposa dele e dali nasceu outro filho, e de tudo isso veio vindo a geração que nasceu o Messias, que nasceu o Salvador. Nós precisamos parar com essa coisa de apontar o pecado dos nossos irmãos, de apontar os erros e imaginar que por causa dos erros, por causa dos pecados, eles estão fora do reino de Deus. Não. Nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Nós temos que olhar para a pessoa, assim como Paulo falou, o primeiro texto que nós lemos aqui, Romanos 15, quando Paulo escreve aos Romanos: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi ministro da circuncisão, ou seja, da aliança, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito: eu louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Depois fala no versículo 12: outra vez Isaías disse: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida é o que rege a nossa vida, e nós temos que aprender a olhar para os nossos irmãos com o olhar de Deus. Nós precisamos aprender a olhar para os nossos irmãos e deixar de ver o pecado, deixar de ver os erros, deixar de ver o que os pais fizeram, o que os avós fizeram. Nós temos que olhar e falar: aqui tem uma alma, e esta alma é amada por Deus. E nós precisamos então enxergar, além do pecado, nós precisamos enxergar a essência do ser humano, nós precisamos enxergar pela alma, né? Que é isso que Deus quer. Deus quer povoar o céu com as nossas almas, né? Deus quer povoar o céu. Esse corpo nosso fica, mas o nosso espírito vai se juntar à alma, e nós temos um Deus poderoso que nos ama, e Ele quer nos levar para o céu. Então, que fique essa mensagem. Se você se acha forte na fé, cuidado, olha para o seu irmão que está fraco, olha para aquele que tá caindo, olha para aquele que está em pecado, mas olhe com o olhar de Deus, com o olhar de perdão, e eu tenho certeza que você vai fazer grandes coisas na vida desse irmão. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Que, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Pai, essa história que nós vimos hoje, uma história fantástica, que junta pelo menos 5 livros da Bíblia, mas que se formam numa só história. Histórias de erros, histórias de escolhas erradas, mas que pela misericórdia do Senhor acabou dando um resultado maravilhoso, que foi o nascimento de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre nós. Nós sabemos, Pai, que se fosse pelo olhar humano, nós não teríamos salvação, mas pelo olhar do Senhor, pelo olhar do teu Santo Espírito, é que nós vamos atingir a vida eterna, porque a tua misericórdia, o teu amor nos alcançou. Então, Senhor, nós podemos dizer que a tua graça nos basta. Senhor, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo, e que a gente possa continuar firme na tua presença, Pai, sabendo que a tua vontade é o que prevalece, e o que o teu reino, ele existe e virá independente da nossa vontade, porque a tua vontade prevalece. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queria mandar um abraço e agradecer o pessoal que está com a gente hoje. Hoje tem uma tabela diferente aí. O Wilde está nos assistindo lá de Brasília. Olha só, o Marcos da Mara, que falou: bom dia, pastor. Que Deus sustente seu ministério. Amém, Marcão, que Deus te abençoe, viu? O Alex Queiroz: Alex, Deus te abençoe também. Homem de Deus, palavra poderosa de Deus. Helena Samanda, que Deus te abençoe, viu, Helena, sua família. A Raquel, que Deus te abençoe. A Fátima Lima, o Laércio Simões, a Regina Daló, que Deus abençoe. A Mari Coutinho, Sara, a esposa do Ed, Sara, que Deus te abençoe também. A Elizabeth, a Daniele, a Lúcia Lima, o Renato Araújo, que é o pastor Cabral, acho que é o Renato Araújo. A Camila Trajano, que Deus te abençoe, viu, cá. A Sandra Meire, a Gislene Cardoso, a Cileia, o Pedro Josué, João Carlos Filho, a Edna, a Maria Margarete, meu Deus, é bastante nome, né?
Gente, que Deus abençoe todos vocês, tá? A Bianca, 1.150 pessoas. 1.150 pessoas alcançadas nesta manhã. Então, a Graciele, o Marcos Vaz, a Helenita, a Romilda. A Romilda acho que é conterrânea minha, se não me engano. Romilda Alves, eu acho que é de Monte Belo, não? Héctor Garcia, que Deus abençoe, e a Lidiane. Meus amados, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês e até terça-feira que vem com mais uma mensagem para o seu coração. Até lá.